Então vamos lá, né? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula. Então, na aula anterior a gente não conseguiu ter a aula, porque alguns que estavam participando não conseguiam ouvir direito. Eu acredito que hoje vai dar para a gente dar sequência na nossa aula. Então, eu fiquei de gravar um vídeo sobre o conteúdo, né, do dia, sobre o texto que eu passei para vocês. Mas aí eu estava pesquisando alguns vídeos, né? Então encontrei uns vídeos que falam justamente do texto, né? É uma explicação bem rápida, bem clara, então eu resolvi passar aí os vídeos para vocês. Eu passei dois vídeos, que é o que explica mais que explica de forma clara o que estava no texto. Então vocês conseguiram assistir o vídeo? Alguém conseguiu assistir? Eu consegui assistir, sim, professor, a segunda parte e a terceira. A terceira eu não terminei ainda não de assistir. Sou Ah, igual a Jenny, então, professor. Assisti também a segunda e a terceira só iniciei, mas achei bastante interessante explicar é, realmente a, a fundo a situação do texto. é, Então, assim, do que foi explicado lá no vídeo é justamente o que está lá no texto, né? Então, só que no texto ele tem muitas informações, ele utiliza muitas fontes de vários autores, então é assim, mas o vídeo ele deixou de forma bem clara, né? Então, Isso, o texto eu não li tudo, não, professor. Eu entendi, só li a primeira parte, mas eu passei logo por vídeo. tá. É porque no vídeo ele fala ele fala desde do início, antes mesmo da colonização, né? Da própria colonização dita. Então, mas o que chamou mais a atenção de vocês que conseguiram ler o texto e assistir o vídeo? Qual foi a parte que mais chamou a atenção de vocês, algo que vocês não conheciam e acabou conhecendo lendo o texto e assistindo o vídeo? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que conseguiu entender do texto e do vídeo? Do texto nem tanto, professor, mas do vídeo com certeza dá para comentar. O texto não. Tá. Pode fazer um comentário sobre o vídeo assim, a parte que você conseguiu entender, de algo que você não sabia, assistindo o vídeo você chegou a conhecer. Professor, do vídeo que eu achei bastante interessante foi da parte do Forte do São Joaquim, onde eles criaram o Forte São Joaquim e colonizaram com os povos indígenas. Essa parte aí que eu não sabia, que eu achei bem interessante também. Tipo, ele deu três tópicos lá que deram o nome. Uns que eles tiraram da própria aldeia deles para colonizar aquela área. A outra parte que eu achei interessante, eu estava assistindo também, que tinha índios que eram prisioneiros de outra tribo e, tipo assim, eles compravam esses índios em troca de alimento, de alguma coisa assim, para poder povoar aquela região com esses índios que eram prisioneiros, que eram escravos. Essa parte aí também eu achei bastante interessante. É isso aí, Jenny. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? O que achou do vídeo, do texto? Qual foi a parte que mais chamou a atenção do que você sabia ou não sabia que chegou a... Professor, Vai lá, Líbano. eu achei interessante também sobre aquela disputa, né, que de quem chegava primeiro para colonizar.
de acordo com... Primeiro era o Tratado de... Tordesilha. Tordesilhas, isso. Aí depois veio o Tratado de Madrid, que veio totalmente diferente, né? Que era quem tivesse chegado primeiro e tal. E aí foi como foi mudado, né? Primeiro eram os espanhóis, aí depois do tratado mudou e aí veio de Portugal. Então ficava aquele negócio, né? E aí eu fico pensando assim, a terra, os povos nem eram deles e eles estavam brigando, tomando de conta do que era nosso, né? Então é interessante essa parte também. E atrás das drogas também do sertão, que a gente pensa que quem não conhece a história, quem não sabe, pensa que é uma coisa totalmente diferente, né? Como a gente já havia estudado mais ou menos isso com a aula da professora Alejandra, então eu já tinha mais ou menos a noção do que se tratava, mas quem lê e quem assiste o vídeo de primeira pensa que é uma coisa totalmente diferente, né? É engraçado, né? O carinha lá que tá fazendo o vídeo, ele fala, o que são as drogas do sertão, né? São as cocaínas, são as maconhas. Faz até uma brincadeira, né? Mas na verdade, a droga do sertão são as frutas, né, nativas que existem na Amazônia. Então tem vários, o cacau, por exemplo, né? Então não são drogas como a gente muito conhece hoje, né? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Obrigado, Libna, que achou algum ponto interessante, que chamou mais sua atenção. Então tá, eu vou tentar aqui sintetizar tudo a parte do texto para a gente entrar no outro, né? Então, como antes da colonização, né, vou falar Roraima, mas naquele tempo era Rio Branco, né? Então, só para não perder o foco aqui. Então, antes mesmo da colonização dos portugueses, com a chegada do Colombo, né, antes mesmo de Pedro Álvares Cabral, então, quando ele estava navegando para as Índias, né, que disse que o Colombo ia fazer uma navegação para as Colômbias e acabou chegando às Américas, né? Então, naquele tempo, é, e nesse período, eu vou tentar contextualizar aqui um pouco da história para chegar nos dias atuais, né? Mais ou menos, assim, de forma bem clara. Então, naquele tempo, era os países, a Europa, a Espanha, o Portugal, em cada um desses países tinha um rei, né? Então, o rei da Espanha morreu, só que quem era o rei de Portugal, ele era parentesco ele era parente do rei de Espanha que havia falecido, então ele foi lá e exigiu o trono da Espanha, e ele acabou sendo o rei da Espanha. Então esse rei ele era o rei de Portugal e de Espanha. E como nessa época os portugueses e os espanhóis estavam colonizando vários lugares, né? Os portugueses na África do Sul, os espanhóis aqui no rumo aqui para cima da Guiana, aqui onde é Venezuela, então tudo onde mais esses Peru, então o Peru ele tem foram colonizados pelos espanhóis, então eles na verdade estavam andando, né? Estavam descobrindo entre aspas, né? Então que não é tanta descoberta assim como eles falam, né? Então como a Líbina falou, eles assinaram o Tratado de Tordesilhas, que fizeram uma divisão, né? A maior parte aqui onde é considerado o Estado do Brasil, Estado brasileiro, ficou para a Espanha, né? Parte lá mais ali do litoral, na, onde é Recife hoje, toda essa parte ficou mais para Portugal. Então, depois que tudo voltou ao normal, né? Que depois da União Ibérica, da guerra lá, né? Onde aconteceu que o rei de Portugal
acabou sendo somente o rei de Portugal e Espanha teve outro rei, eles começaram a exigir, né, a sua parte, que estava lá no Tratado de Tordesilhas. Só que nesse, só que nesse tempo já os portugueses eles já estavam adentrando a parte onde era a parte do territorial dos espanhóis. Então, foi onde eles assinaram o novo Tratado de Madrid, que a Líbia também fez o comentário. E nesse tratado de 1700 e pouco, o ano em que foi assinado esse tratado, eles então nesse tratado dizia quem tinha direito à terra, né? Que foram para quem investiu economicamente, fez a colonização nesse tempo. E aí, então acabou que Portugal ficou com a maior parte desse território onde eles já estavam fazendo a colonização, né? Aqui no Rio Branco. Então foi assim que a maior parte então foi assim que essa região aqui ficou como território português. Só que nessa época, então, uma das primeiras expedições que teve foi do que fala no texto, né, também que é o Pedro o Teixeira, então que ele fez uma expedição até Quito. Então nessa expedição ele passou pelo Rio Negro, foi até o Quito e na volta ele viu ele viu um outro rio de águas claras, então que ele batizou de água, ele batizou de Rio Branco, né? Então nessa época, antes mesmo de ser colonizado totalmente, né? Então na verdade estavam tipo conhecendo essa região, então a gente tinha muito conhecimento do que existia por aqui, né? Então como eles queriam encontrar mais algo de valor, né? Que naquela época eles iam muito atrás de joias preciosas, então eles começaram a adentrar aqui a região do Rio Branco, conhecendo e tal. Só que antes mesmo dessa de colonização de fato, né? O carinha lá do vídeo ele deixa bem claro. Então, só que além dos portugueses havia outras pessoas de fora, de outros países, né? Que o autor cita, que são os holandeses, os franceses. Então eles já estavam também, eles já faziam negócio aqui com os indígenas que existiam aqui nessa região. Então com base nisso, eles começaram a perceber que eles estavam tendo o risco de perder esse território. Então, o que que eles começaram a fazer? O que eles começaram a pensar nesse sentido? Então, criaram alguns fortes, né, que é bem citado, o Forte São Joaquim. Só que, além disso, já havia outras estratégias utilizadas pelos portugueses. Bem antes do Forte São Joaquim, tinha alguns aldeamentos que o autor cita também, né? Então, eles sempre procuraram uma forma de deixar pessoas aqui nessa região. Só que a condição que eles davam às pessoas para ficar nesse lugar era precário, né? Então, principalmente com os indígenas. Então, não tinha como você criar um local e deixar as pessoas sem ter condição de as pessoas continuarem a morar ali, né? Então, devido a essas precariedades que existiam nesses locais, acabou que essas estratégias que eles utilizaram não foram suficientes para manter as pessoas dentro, né? Então, assim, as estratégias que foram utilizadas, elas foram sendo arruinadas. Então, o que que de fato fez com que os portugueses viessem a colonizar de verdade aqui a região do Rio Branco, né? Foi exatamente essa invasão que estava tendo dos franceses, dos holandeses nessas regiões. E aí, então no texto cita, o cara lá do vídeo fala também que os espanhóis eles já estavam implantando algumas aldeias, alguns aldeamentos nessa região, né? Então, com isso, então eles perceberam, então vamos lá, vamos ter que expulsar. Então, no texto diz que teve uma guerra, o cara do vídeo também fala que teve uma guerra, então foi quando eles conseguiram expulsar os espanhóis
dessas regiões. Vocês estão conseguindo compreender a lógica, mais ou menos? Sim, professor. Sim, prof. Tá. Com certeza. Qualquer dúvida, vocês levantam a mão, abrem o microfone e perguntam. Tá, ok. Tá. Então, então foi dessa forma que os portugueses, isso no século XVII, né? Então, que a partir a partir do início dessa expedição. Só que o que o autor e o carinha do vídeo fala, né? Que a colonização mesmo de verdade aconteceu a partir de 1800, né? 1800 e pouco. Então, e uma das principais formas de ocupação de ocupação desse território foi a introdução do gado, né? A gente já falou um pouco desse assunto na aula passada. Então, essa foi uma forma que eles viram de estar mantendo as pessoas nesses territórios que eram considerados desabitados, né? Então, já que ninguém conseguia ficar nesses lugares que foram criados, então foram criados as fazendas, né? Como já foi citado, as fazendas nacionais, em vários pontos aqui do Rio Branco. Então, acredito que então foi dessa forma que foram colonizando a área do Rio Branco, né? Já naquela época a, a dificuldade de manter esse pessoal nesses aldeamentos, nos lugares estratégicos que eles utilizavam, então isso complicava bastante a permanência e a colonização efetiva dessa região. E com relação aos indígenas, né? Então, no texto ele fala muito que eles falam muito como é que os indígenas eram tratados nessa época. Então, muitos eram forçados a ficar no local, outros eram trocas de moeda, né? Então, eles eram trocados como moedas para outros lugares, não só aqui também, como para Manaus, onde hoje é Manaus. Então, eles faziam muito essa venda, essa troca de indígena, né? E tem um ponto também no texto e na parte do vídeo que existiam algumas formas, né, de fazer essa troca, né? Que existia a lei para poder você vender o indígena, tinha uma lei que garantia isso, né? Tinha lá o descimento, tinha a guerra justa, né? Então, todas aquelas formas de aprisionar ou de trazer os indígenas para os aldeamentos, para os locais onde eram criados pelos portugueses, tudo lá na teoria existia a lei, né? Mas na prática nada disso acontecia, né? Então, muitos eram levados à força, a guerra justa lá que independente de um indígena não reagir, eram levados assim mesmo. Então, tudo isso não, na prática era totalmente diferente do que existia na lei. Então, eu acredito que é isso, só para tentar retomar um pouco da nossa aula da, da aula anterior. E no vídeo, para quem tiver curiosidade de saber mais, só tem dois, né? Mas tem várias outras partes que da sequência do, da explicação da história de ocupação aqui do Estado. Depois daquele vídeo que eu passei para vocês, o autor ele ia falar sobre a igreja, né? A igreja católica, os carmelitas, provavelmente primeiro os carmelitas, depois entrariam os missionários da Consolata. Então,
tudo isso ela, assim, é uma sequência que o vídeo tem. Então, quem que tiver curiosidade de saber mais, é só dar sequência naqueles vídeos lá, que tem muita coisa sobre sobre, sobre a ocupação mesmo, a história de Roraima no geral. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu ia fazer um comentário, mas eu esqueci. Deixa eu lembrar aqui rapidinho, professor. Já volto. Tá ok. Alguém mais conseguiu assistir o vídeo, ler o texto, conseguiu entender, teve alguma curiosidade, soube de alguma coisa que não sabia? Podem ficar à vontade. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Estão me ouvindo? Sim, Milena, tranquilo. Aquele primeiro texto que o senhor... Só um minuto aqui, rapidinho. Aquele primeiro texto que o senhor nos repassou, né? Deu de entender resumidamente de tudo o que aconteceu. E o segundo veio detalhadamente, né? De como tinha acontecido realmente tudo. Quer dizer, o primeiro que eu entendi que o senhor passou, deixa eu me lembrar aqui, professor. Posso dizer que foi depois do que o senhor repassou os dois textos, né, professor? Posso dizer assim, né? Na verdade, esse último texto ele traz mais informações do que o primeiro. O primeiro ele é um pouco mais atual, mas esse segundo ele já traz vários elementos do processo mesmo, inicial de colonização aqui do estado de Roraima, que é hoje, né? Sim. Primeiro contou da história dos missionários, né? Missionários indígenas, fazendeiros. Aí, segundo, foi a ocupação humana mesmo, né? Que começou da exploração, que eu pude entender, né, que os indígenas já eram nativos daqui, né? As pessoas que vieram de fora para explorar e fazer acontecer os fatos, né? Posso dizer assim. E assim, então eu vi, não pude estar presente, né? Mas tem a história aí para contar que os indígenas sofreram e muito, né? Foram escravizados pelos portugueses, por essas pessoas que vieram explorar, né? Através da mão de obra dos indígenas, né? E posso dizer assim, do terceiro texto que o senhor repassou, que, que andavam lado a lado a religião, os políticos, né? E para querer ter interesse na terra, né? Ter interesse nos indígenas também. E vai indo, né, a história, né? É muito triste, né, a gente saber assim. E é só isso, professor, que eu queria comentar. E se eu lembrar mais, assim, eu irei dizer mais na frente aí. Tá bom? Obrigada aí pela Tá, atenção. tá, obrigado, Milena. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Professor, e vendo assim do jeito que a colega falou também, fora a história que não foi contada, né, que a gente não sabe, que se perdeu com esse tempo todo, né, tantas coisas que deve ter
acontecido que não foi relatado por ninguém, né? É muito triste, como ela falou, né? A gente ter a nossa casa, nosso território, e aí a pessoa vir achando que é dono, querer impor religiões, né? Querer impor situações que a gente nunca viveu, né? Então, é muito ruim, né? É isso mesmo. Então, existiu todo um processo histórico que a gente, assim, muitas vezes desconhece, né? Então, fora que, como você já disse, fora o que já aconteceu que nunca foi registrado, né? Pode ser que tenha muita coisa que aconteceu que nunca foi registrado, né? E para você saber tudo isso, assim, existe todo um estudo para poder fazer, né? E mesmo assim se torna até difícil de fazer algo nesse sentido. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Professor, eu queria fazer um comentário, não sei se é um comentário, se é uma pergunta que vai ser para o senhor, se o senhor puder responder, ou se eu entendi certo. Assim, Tá. no meu modo de pensar, né? Na questão lá do pessoal que pegaram os indígenas da aldeia, da mata onde eles viviam, para povoar aquele lugar que eles queriam que fosse colonizado. É aí que começou, eu creio assim, a história, né, que muita gente fala, os antigos principalmente, os vovô, as vovó, que falavam suas próprias línguas, aí quando foram sair, trabalhar nas fazendas, não podia falar na própria língua, aí veio o estrupo que falam, né, onde já veio a mistura de raça, já com índio e não índio. Eu acho que, no meu entender, assim, foi aí que começou. Eu não sei se procede isso, se o senhor tiver alguma explicação para mim. Então, isso foi só apenas um dos acontecimentos, né? Porque existe várias formas houve várias formas de estar pegando, né? Pegando aqui, eu digo assim, de estar em contato com os indígenas. Então, a forma que seria, como eu falei, né? No texto ele diz de algumas formas, né? Para você pegar o indígena lá da sua comunidade e trazer para o aldeamento, para o local onde ele estava, iria, querendo pessoas para morar ali, para garantir o direito, o território, mas essa, assim, foi só uma das formas, né? Então, existiu a forma de você, de as pessoas chegar lá, conversar, dizer que que os indígenas iam ter vários, vários benefícios, né, entre aspas, né, assim, de morar lá, iam ter direito a alguma coisa, mas na verdade eles eram levados mesmo para mão de obra escravo, né, então eles não tinham condição mínima de trabalho, né, eles eram tudo forçados assim, a maioria era forçada a trabalhar de forma escrava. Então, e além disso, como você acabou de falar com relação à língua, no momento que você chegasse ali no local, você não tinha. É, você era proibido de se comunicar na sua língua, né? Então, isso foi um fato que aconteceu mesmo. Então, não tem como você chegar num local onde as pessoas não consigam te entender, você teria que aprender a língua que era falada no local. Então, assim, foi só alguns dos fatos que aconteceram entre diversos momentos que teve, né, ao longo desse processo de colonização. Consegui ser claro, Jenny? Sim, professor. É porque eu uso muita história, quando perguntam, você é indígena? Sou indígena sim. Aí fala, eu sou indígena também, eu sou descendente de índio. Minha avó foi pega no laço. Aí, como assim minha avó foi pega no laço?
Eu nunca entendi essa parte, até que um dia a minha tia Thelma Taurepang, explicou essa situação, né? Aí, quando ela explicou, eu fiquei triste com aquela situação, aí eu não gosto mais de ouvir as pessoas falar, minha avó era índia que ela foi pegando laço, porque eu acho muito triste uma situação dessa. Realmente. E acontecia muito isso mesmo, né? Naquela época, assim. Até hoje tem pessoas que passaram por esse momento, né, difícil. Assim, às vezes é até constrangedor mesmo para a pessoa, né, que passou por isso. Mas existe hoje ainda pessoas que, não só nesse sentido, mas em outros, tanto homens, mulheres, ainda tem pessoas que sofreram algum tipo de abuso, de violência, que ainda estão vivos. Eu conheço, assim, eu conheço, né, algumas pessoas que passaram por essa situação, né? Mas, enfim, Entendi. tem Verdade, assim, professor, isso acontece. muitas coisas aconteceram que às vezes é até difícil de falar, né? Então, as pessoas, principalmente que passaram por isso, não se sentem à vontade, né? É uma coisa constrangedor mesmo, né? Lucinete, você gostaria de fazer algum comentário? Diene? Eu ia comentar sobre, eu estava comentando com a Sim, minha professor, prima com Lívia, relação a isso, eu acho assim que, para quem não conhece a história, Vamos lá. Já com tem duas relação a pessoas. esse contexto, esse texto que a gente está vendo, isso vem acontecendo muito, né, nas nossas histórias. É isso mesmo, Lucinete. Aconteceu muitas coisas que quase isso não, assim, dificilmente você vai encontrar na literatura isso, né? Esses acontecimentos. Vai lá, Diene. não, eu estava falando aqui, que comentou com a minha prima Lívia, né, sobre a colonização do nosso país Brasil, né? Que a gente, como ela mesma falou assim para mim, aliás, a gente já estava aqui, os portugueses que chegaram, estavam indo para a Índia. Aí eu pensei assim, se eles estavam para a Índia e a gente somos da América do Sul, então nós somos americanos, nós não somos índios. Eu falei desse jeito. Realmente, né? Assim, esse termo índio foi que ele arranjou, teve lá pro, né? Que ele designou, ele achou que estava chegando nas Índias, né? Mas isso e acabou que pegou mesmo, né? Então, assim, é uma questão mesmo até de desconstrução mesmo do conceito, né? Você você não ser tão ser chamado desse sentido, né? Mas sim ser chamado daquilo que você é, né? Da sua própria etnia mesmo, né? Do seu próprio povo. E existe muita discussão sobre esse termo índio, né? Isso mesmo. Alguém mais gosta de fazer algum comentário? Então tá, eu acho que não vai ter mais ninguém. Então vamos dar o intervalo aí de. Não, deixa pelo menos dar. A gente vai entrar num pequeno intervalo das 2h55 até as 3. Daí a gente depois dá sequência no outro texto. Mas deixa eu falar para vocês sobre a nossa próxima aula. Então, no primeiro dia eu havia comentado com vocês, né, que eu ia convidar algumas pessoas para contribuir com a nossa disciplina. E aí, na outra semana eu já conversei com algumas pessoas, já está tudo acertado, né? Tomara que não aconteça nada até lá. Mas para nossa próxima aula, na segunda-feira, nós vamos retomar um pouco sobre o movimento indígena aqui em Roraima, como é que todo esse processo de organização de movimento, né? E na outra semana, segunda-feira,
Dia 2 nós vamos ter uma conversa com o Marcelo, que é o presidente da organização da PTSM, né, Associação da Terra Indígena São Marcos. E outra pessoa que eu conversei que já confirmou também é o Enoque Taurepang, né, que atualmente é o vice-coordenador do CI. Então já deixo aqui para vocês que nossa próxima aula vai ser uma conversa com ele, né? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, curiosidade mesmo de saber sobre o trabalho que eles vêm fazendo atualmente, então vocês terão esse momento. No horário para ele estar das 14, assim, né, eu coloquei no convite das 14h20, mas até das 14 horas às 14h20 é o tempo que a gente tem aqui para se organizar, todo mundo a maioria chegar na nossa sala virtual para a gente conversar com eles a partir das 14h20. E na quarta-feira, dia 4, eu conversei com duas pessoas também, que já confirmaram que podem participar da nossa aula. Uma é a mãe da Libna, que é a Thelma, né? Thelma Taurepang, ela confirmou. E outra pessoa também que vai poder contribuir conosco será a Maria Bethânia, que atualmente é a secretária do Movimento das Mulheres, né? Que trabalha no CI. Então, essas duas pessoas, elas já confirmaram para o dia 4. Só para adiantar para vocês que as duas aulas da semana que vem vai ser uma discussão com essas pessoas. No caso, segunda-feira é o Marcelo, da PTCM, na quarta, Maria Bethânia e a Thelma. Isso mesmo. E na segunda tem o Marcelo e o Enoque. Enoque Taurepang. São dois também. São dois. Eu até queria convidar mais, mas eu acho que ficaria muito, muito longo também, né? A princípio, esse é as nossas próximas aulas, ser uma discussão com esse pessoal. Para a gente conhecer um pouco sobre como as organizações elas vêm atuando dentro das comunidades indígenas, né? Então, com certeza vamos falar sobre a situação mesmo atual, dos direitos mesmo que hoje está acontecendo várias situações, né, que afrontam os direitos indígenas, com certeza eles vão abordar. Mas aí vocês têm essa oportunidade de perguntar também o que vocês querem saber um pouco mais, né, sobre as organizações indígenas, como é que elas vêm atuando hoje dentro do estado de Roraima. Então, é isso. Eu vou tentar dar um pause aqui, eu não sei como é que faz isso. Eu vou dar um pause aqui. E aí nós vamos ter um intervalo de 5 minutos. Aí às 3 horas a gente volta. Faz uma discussão do texto da aula de hoje. E aí nós encerramos nossa aula de hoje. Tá bom assim? Tá ótimo, professor. Tá. Tem um tempinho para tomar água no banheiro, tomar um cafezinho. E aí nós já retornamos. Boa Vista é muito quente para tomar café. Verdade. Estou cozinhando aqui.